10 dicas. Claro que você pode não dar conta de fazer as 10. Faça quantas você der conta. Mas são dicas concretas para você mostrar que você ama a sua família. Mostre isso. Demonstre isso. Primeiro, um dia a mulher que estava no marido, sabe? Mulher esperta. Ela cansou de xingar. O marido chegou em casa e falou com a mulher assim: pode ser viajante. Não é assim que fala, né? Não é assim que fala. Fala assim, ó. Ei, mozinho. Tem uma coisinha aí pro seu bem? Ela vai fazer uma coisa gostosa. Pode ser viajante. Ela vai fazer aquele grude que tem feito. Ô mozinho. Aí o marido chegou em casa e falou com a mulher: pode ser viajanta. A mulher pegou um prato, abriu uma tesoura e deu para o marido. O marido falou assim: o que é isso, mulher? É macumba? A mulher falou: não, bem. E isto é o que representa você no banquete da nossa família. A nossa família é um prato. E você para nós é uma tesoura. O que você quer insinuar com isso? Porque eu estou olhando o seu comportamento aqui dentro de casa. Você só sabe fazer duas coisas: ou você corta os nossos prazeres, ou você nos fere. Você tem cortado a alegria dos nossos filhos, você tem cortado os meus sonhos, você tem cortado as nossas amizades, e você tem sido um objeto pontiagudo. Quantas vezes a sua palavra me fere, fere os vizinhos? Olha que aqui em casa não vem ninguém, olha que você está sozinho, olha que eu sou a sua mulher, muitas vezes por obrigação e não por amor. Então é um troféu para você, você é uma tesoura na minha vida. E a mulher foi deitar, aquilo caiu com uma bomba no marido, ele ficou vendo a tesoura, falou: meu Deus, ninguém quer casar com a tesoura, né? Aí ele começou a mudar. Aí ele chegou no quarto, sabe como que é, né? Quando a mulher dá aquele gelo assim, o marido chega e fala com a mulher assim: eu estou com o pé frio. Ela falou com ele assim: a caveta da meia segunda. Não, bem, você não me entendendo não, eu estou sem cueca. Preocupa não, bem, amanhã eu vou comprar um pacote com 3, pode ficar tranquilo. Você está sem cueca, eu vou arrumar para você. Aí ele tentou mudar, ele tentou chegar nela. Aí tentou, no outro dia ele já ficou mais manso. Os filhos ele não pegava no colo, ele começou a pegar. Ela já notou, falou: o negócio da tesoura funcionou, mas deixou manter a cara fechada para ele. Ele já chegou do trabalho com a pizza, falou: bem, hoje você não precisa fazer nada não, hoje eu trouxe uma pizza para nós. Ô mamãe, papai está passando mal. Cala a boca, menino. Cala a boca. Atrapalha não. Tá indo tudo bem. Deixa o seu pai passar mal. O que tem? Aí comeram a pizza e o marido foi melhorando. Uma semana depois ele chega e está na mesa o prato do seu jantar. Aí a mulher tinha guardado a tesoura e tinha colocado uma agulha com um novelo de linha. Aí falou com ele: aí ó, meu bem, tá vendo? Quando a gente quer, a gente muda. Aquele marido que só nos cortava e só nos feria, se transformou agora naquele que nos une. Os nossos filhos não querem ir para o vizinho mais, eles querem te esperar porque você está brincando com eles. Eu queria dormir mais cedo, agora eu me produzo bem para a gente dormir bem mais tarde. Você uniu a nossa família. Agora vem a pergunta: você na sua casa, em linguagem metafórica, você tem sido uma agulha com linha ou você tem sido uma tesoura? Você tem unido a sua família ou você tem separado a sua família? As pessoas que estão perto de você, elas se sentem próximas umas das outras, ou você tem ferido e afastado as pessoas? Eu preparei hoje uma reflexão mais rápida, que nós queremos rezar bastante, mas preparei para você 10 conselhos para você colocar amor em prática na sua casa. Quem ama a família? Todo mundo fala isso. Eu também amo. E eu não duvido que você ame. A pergunta central essa noite não é: quem ama a família? Não. A pergunta é: quem demonstra com gestos concretos o amor pela família? Aí já muda o negócio. Uma coisa é você amar, outra coisa é você demonstrar. Uma coisa é você sentir um perfume, outra coisa é você elogiar o perfume. Uma coisa é você gostar do que vê, outra coisa é você falar que gostou. Nós não temos bola de cristal, nós não adivinhamos o que se passa na cabeça e no coração do outro. Então eu vou passar para você 10 dicas. Claro que você pode não dar conta de fazer as 10, faça quantas você der conta, mas são dicas concretas para você mostrar que você ama a sua família. Mostre isso, demonstre isso. Primeiro, decida
uma coisa especial que você pode fazer individualmente com alguém da sua família. Algo especial. Um momento que você estará 100% presente. Pode ser uma coisa simples. Assistir um programa de televisão, estourar um pouquinho de pipoca com um copo de guaraná. Quem não gosta de guaraná, eu lembro da minha infância. A gente fazia pipoca com suco de groselha. Vocês lembram aquele xarope de groselha? Aquilo é uma tragédia, gente. Porque você fazia o suco e você tomava assim, ó. Aí ficava aquele negócio aqui, ó. E que sabonete que tirava aquilo? Ou você ia para a escola, que esse negócio assim, ó. Era o xarope de groselha. Eu gostava de pôr na colher e tomar o xarope mesmo. É gostoso, é gostoso. Coisa simples, estou falando de coisas complicadas. Mas escolha um momento na sua casa para você estar 100% com alguém. A sua mulher estará lavando a louça, fala com ela, vai lavando que eu vou enxaguando. Ela vai fazer assim, você, ó. Passando mal. Tem gente que nunca faz isso. O seu filho está fazendo o dever, chega e pergunta, posso ajudar? Talvez ele saiba que você nem saiba. Talvez o papai e a mamãe não estudou o tanto que o filho estudou. Fala, oh, pode fazer aí, vou ficar só com você aqui. Agora fica com ele calado, que ele está estudando, né? Senão você fica conversando. Ele vai falar, oh, mãe, depois só volta, tá atrapalhando. É a presença. Seja presente. Eu gosto muito de criança. Criança é muito inocente. Teve uma criança que ficou perdida no shopping. Aí a criança chegou pro policial e falou assim, policial, você não viu uma moça passando aí sem um menininho igual eu, não? Que dó, gente. Olha a pergunta dele. Você não viu uma moça passando aí sem um menininho igual eu, não? Quer dizer, ele estava perdido. Quantas pessoas têm andado pela vida e perdido a família? Tem gente que esquece do próprio filho, da própria filha. Como diz, eu não vi, também que eu não vi. Que desceu do ônibus uma mulher muito bonita com o seio de fora, o seio ao léu. Aí ela desceu assim, ó. Aí alguém olhou e falou assim, meu Deus, está com o mamilo de fora? Aí ela falou assim, eu vou falar. Com licença, madame, a senhora pode não gostar, mas se a senhora não viu, a senhora está com o mamilo de fora. Ai, esqueci o menino dentro do ônibus. Pelo amor de Deus. Está esquecendo o próprio neném. Eu já contei para vocês a história do sapatinho do ônibus? Não contei não? Ah, então prepara que é mais uma pérola do Padre Christian. Eu vou até criar a vinheta. Pérola do Padre Christian. Põe no YouTube. Pérola do Padre Christian. Fui no ônibus. Entrou a mulher com o neném. Neném, ela foi passar na roleta, entrou com o neném. Entrou com o neném, tudo bem. Está lá com o neném. Aí eu olhei assim para ver, tudo bem. Sentou com o neném. O ônibus está indo. Deu sinal. Ela desce com o neném. Quando ela desce com o neném, eu olho no corredor, o sapatinho do neném. Falei, é agora. Uma caridade. Peguei o sapatinho. Quer dizer, sentei no meu lugar. O ônibus contornou a praça, levantou uma mulher com outro neném. Alguém viu um sapatinho? O trocador só assim pra mim, ó. Tirei uma nota de 10. Nunca mais Agora eu fico pensando, o que aqui desceu? Eu fico pensando, o menino louco me tacou um sapato no neném. Para o ônibus, tem um louco aí. Oh, meu Deus. Segundo, o que vocês estão fazendo agora? Faça a sua família dar boas risada, gente. Conta coisa agradável. Tem gente que vai almoçar só conta de acidente, de tragédia, de assalto. Isso aí já está cheio o mundo. Conte coisas engraçadas, né? Conte coisas que a pessoa vai sorrir. Sorrir faz bem para a autoestima. Você cria, né, um ambiente agradável na sua casa. Esse é o segundo ponto. Quanto tempo tem que você não faz a sua família sorrir? Minha mãe está aqui, ó. Quando meu avô era vivo, o vovô Bismarck com a vovó Alice, eu ia para lá no sábado à noite. Nunca arrependi, viu? Ou eu ia arrepender se eu fizesse o contrário. Eu já estava no tiro de guerra, o pessoal saía para as baladas, saía para passear, eu ficava com o meu coração apertado. Falava, não, eu vou ficar com meus avós. Aí eu ia para lá, ficar com eles, né? Na época eu ficava até assim, eu queria sair. Hoje em dia que eu vejo o bem que eu fiz. Não tem remorso nenhum, os dois já faleceram, amei o tanto que eu podia amar. Aí eu ficava contando um caso para os dois. Meu avô ria, minha avó. Aí eu falava, vovô e vó, já está tarde.
Eu já vou descer lá para casa, eu morava mais embaixo. Aí meu avô, tá bom, mas conta mais um caso. Eles gostavam dos casos. Fazer rir, você cria um clima de união na família. O meu avô e minha avó, os pais da minha mãe, não eram ricos não. Nunca serviram coisas luxuosas, mas sempre tinham uma rosquinha. Minha avó guardava um pouquinho de Toddy, punha no leite, fazia uma comida, ela guardava um bife para o meu irmão. Essas coisas simples, mas que criam família, né? Meu irmão chegava, tinha meio bife. Aí eu falava, vovó, a senhora guardou meio bife? Não, meu filho, é porque o Fabrício passou primeiro, eu dei meio para ele, mas guardei meio para você. Era um bifinho de nada assim, mas o que valia não era o bife, é porque o bife que a vovó guardou. O que vale não é o presente, é o coração de quem te dá a amizade, a verdade. Então faça a sua família sorrir, né? Como tem aquela menina, coitada dela, não riu muito não, né? Ela estava aprendendo a cantar lírico. E foi ter uma apresentação na escola. Aí o pai não foi. E o pai, muito culto, né? Aí a filha chegou e falou assim, não pai, estreiei como cantora lírica. Nem te conto. Aí o pai dela, aí minha filha, você foi muito ovacionada? Ah papai, eu fui ovacionada, alaranjada, apimentada, tomateada. Tadinho. Não estava cantando bem. Mas o pai, não, então canta para o papai. Canta para o papai. Vocês conhecem aquela do bispo? Não é o nosso bispo não, viu? Não é o nosso bispo não, o outro bispo. Que foi dormir na casa de um coroinha, vocês conhecem o caso? Não? Um bispo chegou no lugar fazer uma visita pastoral, isso é que eu lembrei agora. Chegou no lugar fazer uma visita pastoral e falou com o padre assim, olha padre, eu gosto é do povo. Meu negócio é o povo. Não vou dormir na casa paroquial. Durante esses dias que eu vou ficar aqui uma semana, eu vou dormir em 7 casas. Arruma para mim 7 famílias que possam me acolher. Aí arrumaram 7 famílias. Cada uma, né? Aquela pegou a família, né? Arrumadinhos, os menininhos, etc. E na última noite, ele ficou na casa de um coroinha. O coroinha menor da paróquia. Nem primeiro comunhão tinha feito, mas era pequenininho. Mas queria ajudar a missa, queria ser padre. Aí o padre falou, não, põe ele de coroinha para tocar o sininho. Não sabe fazer nada. Mas ele gostava, pelo menos o sininho, ele tocava direitinho. E o menino tinha uma mania, que ele aprendeu quando era pequeno. Quando ele ia à missa, ele não sabia falar baixo, ele só gritava. Aí no meio da missa ele ficava assim, ô mamãe! E na hora que a igreja estava em silêncio, mamãe, eu quero mijar. A mãe, tá no meio da missa, menino. Eu quero mijar, mamãe. Todo mundo assim pro menino, ó. Aí a mãe falou, filho, olha pra mamãe. Vamos combinar um código? Toda vez que você estiver na igreja, você não vai falar mais gritando, eu quero mijar, que é muito feio, você vai falar xixi. Você vai falar, eu quero cantar. Eu sei o que é e eu te levo. Então tá bom. Levou o menino para a igreja. Aí o padre lá falou, menino, mamãe, eu quero cantar. Todo mundo, que gracinha. Ele quer cantar hinos. Ele quer salmodiar. Quero cantar, mamãe. Peraí, não, eu quero cantar agora, mamãe. Eu vou cantar aqui, hein? Eu vou cantar. Não, peraí. Aí, no último dia, o bispo vai para casa de quem? Do menino. E o menino está lá, né? Recebeu o bispo muito bem. O menino dorme, o bispo vai dormir. A mãe do menino com o pai dele. De madrugada, meu filho, dá uma cólica de rins no pai. O pai da mulher, nossa senhora, mulher, me deu uma cólica. Me leva para tomar um copan na veia ali. Mas não acorda o menino, nem acorda o bispo. De manhã eu já estou aqui, eles nem vão ver que a gente saiu. A mulher entra com o marido no carro e vai embora. O menino acorda. Só a cara do menino acordando, já mataram. O menino acordou. Mamãe, quer cantar? A mãe não estava lá. Eu quero cantar. Aí lá do quarto o bispo falou assim, meu filho, essa hora não é hora disso. Vai dormir que amanhã na missa você canta. Quer cantar agora? Se eu não cantar, eu não durmo. Que hora que você cantou? Eu cantei ontem à noite. Então por que você quer cantar de novo? Eu quero. Aí ele vai, então canta, menino, canta. Aí ele levantou, chegou na porta do banheiro. Tá escuro. Aí voltou, entrou lá no quarto do bispo. Eu tô com medo de cantar lá fora. Lá fora tá escuro. Então tá bom, meu filho. Se é pra você dormir, canta no ouvidinho do bispo. Oh, meu Deus. Viu? Coisas de família, gente. Ficou registrado. Nesse dia eu cantei no ouvido do bispo. Então faça o pessoal da sua família
Rir faz bem. Coisa de família, né, gente? Coisa de família. Terceiro, uma coisa boa. Mulher tem isso mais. Homem, eu acho que tem muito isso não. Então as mulheres façam por nós, né? Tenha uma agenda ou um diário emocional. Não é diário, aqueles diários. Não, nesses diários assim não, ó. Hoje eu acordei, hoje eu comi um bis, hoje eu fui... Não, nesse diário não, isso aí é quem não tem o que fazer. É o diário assim. Tal domingo, nos reunimos na casa da vovó, estava lá fulano, fulano e fulano. Leva no dia e pede para cada um deixar uma mensaginha. Mas que bobagem, padre. Bobagem? Faça isso um dia que a sua família toda estiver reunida. Peça para cada um escrever no papel o que eles quiserem. Depois plastifique esse papel e guarda. E vai ler ele daqui a 10 anos e me fala se é bobagem. Você vai guardar com todo o carinho. É algo que transforma em recordação. Isso faz bem. Você ter fotos, escreve atrás o nome de quem está na foto, alguma coisa engraçada que aconteceu no dia. Isso tudo vai criando família, né? Quarto, diga a pessoa que você a ama. Tem gente, vocês vão rir, mas é uma vergonha. Tem mulher que não ouve eu te amo há muito tempo. Há muito tempo. Como me contaram aquele caso que a mulher foi num churrasco, carente, o marido, eu não quero ir, eu não combino com a sua irmã. E ela carente, né, do marido. Aí chegou um garçom, mas assim, bem aparentado, pegou um tabuleiro e falou com a mulher assim: coração? O que você quer, amor? Fala. O que você me chamou? Oferecendo para ela coração de galinha. Ela está achando que estava chamando ela de coração. Coração? Ai, fala. Fala. E aquele homem suado? Credo. Homem todo suado, levantou a mão assim no ônibus, ó, em cima da cabeça da mulher. A mulher olhou e falou assim: nó, sou sua, hein? Também sou seu, gata. Sou seu. Credo. Fale que ama. E fale que ama. Não é de, padre, mas a minha família não sabe que eu amo, não. Você tem que oralizar, faz parte. Eu te amo. Fala com seu filho: filho, a mãe te ama. Filha, o pai te ama. Fala com seu marido: meu bem, te amo muito, viu? Não é aquele amor falso assim, ó. Te amo. Não, te amo. Nem também demais. Ai, te amo. Não, isso aí vai que é mentira. Fala normal, o sentimento normal, né? Quinto, elogie sua família para outras pessoas na presença deles. Não tem nada melhor do que você falar assim, ó: nó, você tem que ver o arroz doce da minha mãe, perto da sua mãe, ela fica toda, né? Você tem que ver o tanto que lá em casa. Fale da sua família bem perto da sua família. Elogiar os outros em público eleva o ego da pessoa. Todo mundo gosta. Você faz um elogio ao seu pai, elogie o seu filho, fale bem do seu irmão, né? Fale bem do seu irmão. Lá em casa um dia eles perguntaram para Samuel, que é meu irmão, né? Ai, Samuel, você não tem inveja do Christian, né? Meu irmão falou: que é isso? Amo tanto meu irmão, eu torço para ele ser mais feliz, que eu estou construindo a minha história, ele está construindo a história dele. Quer dizer, quando você fala bem do outro, o outro não tem inveja, porque a família foi criada debaixo da bênção da igualdade. A mãe nunca falou: olha, seu irmão é melhor do que nisso e você. Você deveria ser igual ao seu irmão. Não, um é um, outro é outro, respeito um, convivo com o outro, sei como conviver com os diferentes. Isso faz parte de uma boa família. 6, reúna fotos antigas e vai ver retrato. Isso aqui eu já ensinei aqui. Você ver fotos antigas é uma piada. Como que Deus melhora a gente, né? Eu não sei no seu caso. No meu caso, um milagre. Ainda bem que eu consegui pegar essa montagem que eles fizeram. Eles colocaram num lugar aí algumas pessoas da televisão que eram horrorosas e melhoraram. Colocar aquela Sabrina Sato, ela antes da fama, aí ela agora arrumada, colocou não sei o quê. Aí alguém arrumou uma foto minha quando eu estava na 7ª série. Nossa Senhora, eu acho que é a foto mais feia que eu tenho. Magro, os meus dentes eram abertos, magro, um negócio assim, ó. E pegaram uma do site e colocaram lá do lado. Daí tá assim, que ó. Aí na minha não, nas outras tá assim, que ó. O que o Botox não faz? O que a cirurgia não faz? O que o dinheiro não faz? Na minha colocaram assim: o que a fé não faz?
Eu falei, tira isso aí agora, tira. Aí eles conseguiram recolher o negócio. Pô, povo sem graça, é muito engraçadinho, viu? E vocês estão rindo, não sei de quem, não tem graça nenhuma. Reúna fotos antigas. 7, isso aqui é muito bom. Você tem a Maria de ir na sua casa fazer comida junto? É bom, é uma festa. Chama a família toda, vamos cozinhar, gente. Ô padre, lá em casa só eu que cozinho. Meu filho, o seu marido não pode picar uma cenoura. Descasca a cenoura para ele, porque senão ele não sabe. Fica lá batendo, um faz suco. A família toda preparar o almoço de domingo. Não, tá a mãe na cozinha, com 8 panelas, o marido jogando bola, os filhos vendo televisão. Aí a mulher na panela, tá pronto pessoal. Ou não, gente, faz o almoço junto. Quem tem costume aqui de cozinhar junto? Na família. Não é bom? Não é uma festa? Não é bom? É bom. Eu conheço rapazes que casaram e não cozinhavam nada. Hoje já fritam um ovo, já faz um miojo, já faz uma gelatina. Aprendeu com a esposa. A esposa falou, eu vou fazer a macarronada. Faz a gelatina, só para você não ficar triste. Como que é, bem? Olha, já que eu vou ferver água, eu vou derreter a gelatina. Você vai misturar a mesma quantidade de água fria e mistura. Aí a mulher faz tudo. Aí ele vai, pega metade de água fria e fica com a colher. Aí depois do almoço ele fala, agora a sobremesa que eu fiz. Todo mundo, qual que é que você fez? Gelatina. Aí a mãe dela, o quê? Aí ela, no pé dela, mamãe. Ai, eu adoro. Ai, meu Deus, gelatina. Não é, isso é família, gente. Elogia não é não. Elogia, mãe. Gente, a nossa família, ou ela é unida, ou ela é isso. Ou ela é unida, não tem meio termo não. Ou ela é agulha com linha. Então capricha na sua casa. 8. Esteja presente sempre que possível nos eventos que a sua família for participar e te convidar. Vai ter uma formatura? Faça o esforço de ir. Hoje a formatura de faculdade só tem graça para eles que estão lá. É demorado, é enfadonho, você não entende o que eles estão falando, mas não tem nada melhor do que o formando com canudinho. Ele olha para a arquibancada, a família está lá com as placas. É a família, gente. Um dia um rapaz me falou que foi com vergonha da mãe dele, que passou no vestibular em 17º lugar. Chegou em casa de uma faixa na porta. Esse é meu garoto, 17º lugar e não sei o quê. Eu falei assim, mas para que tem que? Eu falei, meu filho, mãe é assim. A mãe gosta de partilhar as alegrias. Minha mãe mesmo, tudo que tinha meu ela ia. Foi no tio de guerra, foi no coroinha, foi no seminário, que as festas do seminário tinham forró. Minha mãe fez amizade com o reitor, padre Marcelo. Só tá rindo? Só devia ter rido naquela época. Fez amizade com o reitor. Todo mundo indo deitar na festa, ela com o reitor, né? O reitor, mais um! Falei, mamãe, eu reitor. Não, eu fiz amizade, padre Marcelo. Nossa, mas participava das coisas. Hoje tem muita história para contar, né? Eu não vou contar não, porque não cabe na missa. Sabe o que eu lembrei agora? A minha ida para a primeira vez Aparecida do Norte, descendo aquele morro com o Bidu e a mãe dele atrás. Só tá rindo? Ô mulher que passou mal. Nossa senhora. Para o carro. Para o carro. Carro é novo. Nossa senhora, que confusão, gente. Só tem história de família para contar quem vive em família. Se você vive separado, você não tem história para contar. Então procurem viver juntos. 9. Brinquem juntos. Qualquer brincadeira. Eu adquiri uns jogos para palestra. Formar um quadrado, se abrir uma caixinha, tudo é difícil, mas são jogos. Então assim, quando eu levo lá para casa, agora não, tadinho, agora eu estou com discernimento. Minha mãe, ela dorme muito cedo. Ela lá, cochilando, diz, mamãe, mas esse aqui, tadinho, ela pegava, 11 da noite. Eu não estou contando, não, mamãe, tenta aí, vai lá. Tá tarde, não, só mais esse, mãe. Ela é doida para dormir. Tadinho, mas ficou lá mexendo no joguinho. Isso é o que, gente? É família, você arruma jogo. Se a criança é menorzinho, jogo infantil. Se é jovem, War, detetive, são jogos bons, né? Aquele imagem e ação, você ri à vontade. Inventaram um jogo agora, esse eu não tenho não, mas que é um tapete assim, essa família toda pode jogar. É um tapete com bolas coloridas. Sabe qual jogo eu estou falando? Aí você tira, como chama? Twister. Aí você tira uma ficha. Braço direito na bola amarela, perna esquerda na bola... Não, uma coisa assim, aí você fica assim. Aí vai... Gente, o tanto que você ri é uma coisa boba, mas une a
família. Une a família. Una a família. 10º, trabalhem juntos. Façam obras de caridade juntos. Eu conheço em Divinópolis família que se reúne para levar cesta básica para famílias carentes. E o pai e a mãe, que leva os filhos. E na volta eles falam, eu sei que eu conheço a família. Na volta a mamãe fala com o filho, você viu onde ele mora? Você viu que eles não têm nada? Então valoriza o que você tem, que eu e seu pai trabalhou muito para você ter. Não deixa uma torneira aberta, não joga a roupa fora, não desperdiça comida, porque os pais são educadores. São pais que têm, mas ação junto. Vai visitar um asilo, vai a família toda. Tem de manhã alguma coisa, aqui em Divinópolis tem muita coisa, uma feira de orquídea, tem feira de carro, você vai comprar um macarrão, leva a família toda. Isso cria, né? Tem daquela história que falou que uma mulher levou sua filhinha no supermercado fazer compra com ela, colocou a menininha no carrinho e foi andando, né? Aí a menininha passou perto do setor de doce. Ela foi pegar um doce assim, a mãe não deixou, ela já derrubou uns 4 vidros, quebrou 4 vidros. Aí ela começou a chorar, a mãe, calma Magali, chama Magali, calma Magali, aquieta Magali, já acaba. Virou o corredor, a menina agora queria um caderno das meninas superpoderosas. Eu quero caderno, não vou comprar caderno. A menina danou a chorar e bateu o pé no carrinho, puxando o cabelo. A mãe, calma Magali, está acabando, faz escândalo não, calma Magali, faz escândalo não. Calma, mãe. Passou no outro corredor, a menina viu um lugar que tinha chips, que é chips, muito salgado. Ah, ela queria chips. Aí pegou um pacote, estourou o pacote de chips, caiu o chips foi lá, e eu quero chips e comendo, e a mãe tirando da boca dela. E a mãe, Magali, calma Magali, muita paz nessa hora, muita calma nessa hora, está acabando. Aí um rapaz falou assim, com licença, eu estou encantado com a paciência da senhora com a Magali. Ela falou assim, meu filho, Magali sou eu, ela chama Cíntia. Eu sou a Magali. Eu sou a Magali. Calma, Magali. Tá acabando, bate não. Daqui a pouco você, em casa, você acerta as contas. Essa é boa. Magali não é ela, Magali sou eu. Gente, mas são os conselhos. Conselhos práticos, conselhos sorridentes, mas que você pode colocar em prática. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou repetir os 10. E você na sua cabeça vai contar cada coisa que você faz, um ponto para você. De 1 a 10, depois eu vou te falar em qual nível que você se encontra. Certo? Exemplo. Vamos começar o primeiro. Passe um tempo integral com alguém da sua família. Suponhamos que eu não passe tempo integral. Eu não reservo tempo. Então eu não marco ponto. Menos 1. Sorria mais. Aí isso eu faço. 1 ponto. Cada coisa que você faz, você pontua positivo. Se você não faz, você não pontua. 10 coisas. Primeira, decida uma coisa especial que você pode fazer individualmente com alguém da sua família. Ver televisão, estar do lado da pessoa, 100% presente. 2, fazer alguém da sua casa sorrir. Contar casos engraçados. 3, quando tiver uma grande reunião de família, registrar aquele momento por escrito, para que não se perca na sua memória. 4, dizer para o outro, eu te amo. 5, elogiar alguém da sua família na frente de outra pessoa. 6, reunir a sua família para ver fotos antigas. 7, cozinharem juntos. 8, estar presente em algum evento que alguém da sua casa te convide. Reunião, formatura, um balé, um show. 9, brincar juntos. Qualquer coisa, seja uma brincadeira. 10, trabalhar juntos, num projeto em comum. 10. Quem pontuou de 1 até 4, significa que dentro da sua família, você se preocupa mais com você do que com os outros. Então é hora de você se preocupar também com
as outras pessoas. Quem marcou até 6, a sua família está na média. É o mínimo que você pode fazer pela sua família. Quem marcou até 8, você é uma pessoa que se esforça para criar um clima de paz. Quem marcou mais do que isso, você está num caminho de felicidade plena na sua família. Acredito que a gente nunca marca 10, né? Sempre tem uma coisa ou outra que a gente pode melhorar. Não é para você ficar triste, não é para você ficar chateado. Se por acaso você levou um 0, não tem problema. É momento de refazer a prova e colocar em prática aquilo que você está deixando a desejar na sua casa.